Levante a Bíblia comigo. Repita aí, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu sou amigo de Jesus. Deus seja glorificado. Fala para a pessoa do seu lado aí, Deus quer falar o seu coração hoje. Presta atenção, crente, presta atenção. Pode sentar, povo de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Em dois textos, Isaías 43, 18 e Lucas 9, 62. Anote esses dois textos aí e nós vamos trabalhar esses dois temas, esses dois textos, melhor dizendo, para os nossos corações. Que diz assim a palavra do Senhor, Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Lucas 9, 62. Jesus disse, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Repete comigo, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Pai, Tua palavra é maravilhosa, te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite e que possamos estar abertos para receber o que vem de Ti, para o louvor da Tua glória, Pai. Sossega agora a nossa mente e o nosso coração, na certeza de que o Teu Santo Espírito falará conosco. Que as palavras dos meus lábios e metade do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, e encontre morada no coração dos irmãos, gerando frutos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o título da ministração da palavra essa noite é Recomeçar a Viver, Tornando-me Discípulo. Recomeçar a viver, tornando-me discípulo. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a nossa vida é uma caminhada constante, uma caminhada diária, e nessa nossa caminhada, nós muitas vezes queremos dar 2 ou 3 passos para frente, e coisas nos prendem no passado. E aí a gente muitas vezes não consegue avançar, porque estamos presos e amarrados a coisas, a sentimentos, a frustrações, decepções, a circunstâncias, a pessoas, a fases do passado, e deixamos de desfrutar das coisas de Deus para a nossa vida. Além disso, a gente deixa de ser verdadeiramente discípulo do Senhor, não somente de uma vez por todas, mas muitas vezes a gente vai desistindo de ser discípulo um dia após o outro. Quando Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, se é cada dia a sua cruz, então existe um risco diário de eu também ir desistindo cada dia de ser discípulo, sim ou não? Cada dia eu vou esfriando, cada dia eu vou deixando, um dia eu sou discípulo, outro dia eu não quero, outro dia eu sou de novo, outro dia eu sou mais ou menos, outro dia eu vou, outro dia eu não vou, e aí eu vou deixando de lado. E aí nós precisamos lembrar, irmãos, que nós somos chamados para um recomeço constante. Primeira pergunta da ministração dessa noite. Quem aqui quer viver os sonhos de Deus e desfrutar do extraordinário em vida, da abundância que só Jesus pode dar? Amém? Então, se você quer isso, se eu quero isso, nós precisamos começar a lembrar que o ano está passando. Já passamos da metade de abril. Daqui a pouco é Copa do Mundo. Haja sofrimento. Haja losartana para pressão alta. Misericórdia. Mas somos brasileiros e não desistimos no que temos fé. A gente está com raiva, mas daqui a pouco é assim, vai Brasil, vamos ganhar esse negócio. Mas olha, o ano está passando e a orientação de Deus para você esqueça do passado, deixe para trás. Deus quer que você viva coisas novas
e tempos novos. A Bíblia nos orienta na carta aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quer dizer, não é só esquecer e ficar solto no mundo. Tem um alvo a se chegar, um alvo a ser alcançado. Há uma ordem aí, esquecendo-me. É uma ordem que eu e você precisamos obedecer. Ele não está mandando a gente esquecer, ele está dizendo que foi o que ele fez. Mas quando ele diz isso, foi porque ele viu que se Paulo ficasse olhando para o passado dele, de perseguidor de cristãos, sim ou não? De aprisionador, de um judeu extremista, fariseu de fariseu, quer dizer, filho de fariseu, que seguia à risca toda a regra judaica mais extrema, ele não conseguiria ser um cristão de fato, porque cristão não é judeu, cristão é cristão. Ele precisava deixar o passado dele para trás. Então nós precisamos começar em obedecer a orientação bíblica, esquecendo o passado. Hoje está muito na moda aquela frase, né? Ressignificar o passado. Você pode até ressignificar, mas, meu amigo, saiba de uma coisa: se você não deixar ele para trás, você vai ficar preso. Porque tem gente que ainda ressignifica e fica apegado à ressignificação. Meu amigo, esqueça e siga, esqueça e siga, esqueça e siga. Quem está entendendo em nome de Jesus, meu irmão? Porque muitas vezes a gente deixa de viver o querer de Deus, deixa de ser discípulo de verdade de Jesus, porque a gente quer olhar para trás. Preparando a pregação de hoje, Deus me deu uma frase que ficou assim: para voltar a viver, preciso saber tratar o passado como algo passado, vivido, aprendido, desfrutado ou sofrido, mas concluído. Amém? Caso contrário, eu vou ficar só pisando em coisa velha, em barro velho, empatinando, sem conseguir sair do lugar. Vou repetir a frase. Para voltar a viver, preciso saber tratar o passado como algo passado, vivido, aprendido, desfrutado ou sofrido, mas concluído. E aí eu vou perceber que aquilo ali já foi. É certo, irmãos, que a vida tem tantas lutas e desventuras que alguns pensam em desistir da família, algumas pessoas pensam em desistir da igreja, alguns pensam em desistir da vocação. Um pastor que estava se aposentando com 50 anos de idade, lá no Rio de Janeiro, aos 50 anos, na verdade, de ministério, ele foi entrevistado por uma televisão local, Renan, e aí lá naquela televisão local perguntaram a ele: pastor, você, nesses 50 anos de pastorado, pensou algum dia em desistir do ministério? Ela nem terminou a pergunta, a repórter, ele disse: toda segunda-feira. E como é isso? Mas na terça-feira eu me arrependia. E aí continuava. Porque é natural a gente... Quem aqui já pensou em desistir tantas vezes da profissão? Quem aqui tantas vezes já pensou em desistir de torcer para o time que torce? Não. Eliette, Jesus liberta, Eliette. Eu já falei, larga esse Flamengo. O Rodão também, a Denise, misericórdia. Não. Rapaz, Vasca... Minha irmã, olha... Irmã, se você quer ser feliz, case com um vascaíno. Você casou com um. Meu filho, um vascaíno nunca vai lhe deixar, não deixa o Vasco. Tenho certeza. É certeza, não, vai segurar, vai. Ou o torcedor de Santa Cruz, né, Esdras? Aí, ó, meu cunhado está hoje aqui com minha irmã, faz assim com a mão de vocês dois, ó. Estão visitando a gente, estamos felizes demais com vocês aqui, viu? Mas olha, é alegria no coração a gente saber que quando a gente consegue deixar o passado e segue adiante, a gente consegue viver coisas melhores que Deus tem para nós. Alguns querem desistir de vocação. Por isso que Deus quer que a gente volte a ser discípulo todos os dias. Porque, na verdade, a vida cristã, todo dia é você acordar e voltar a ser, acordar e voltar a ser, acordar e voltar a ser e continuar sendo e melhorando. É uma retomada constante da cruz diária. Mas olha, primeiro ponto da palavra essa noite,
Repete comigo, passado é lição e não lugar de morada. Em Filipenses 3:13 diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Prossigo para avançar, que ficam diante de mim. Eu e você, nós somos chamados a perceber que o que a gente passou tem que virar lição. É não desprezar as lições e os sofrimentos aprendidos. Como é o nome do casal que eu falei, do encontro de casais que teve, do culto de casais? Mãe da Aitana. A Anaide e o marido dela estavam aqui, aí teve uma brincadeira. Eram 3 casais, aí estava a Anaide e o esposo, e aí era a brincadeira. Se você teve raiva tal dia, fez besteira e tal coisa, abaixa um dedo. Tchum, tchum. Aí estava Jean e Maria Eduarda e outro casal. Aí ia baixando os dedos, e eles não baixavam nada. Eu disse, rapaz, esse menino está que nem um Padre Cícero, não erra não. Aí foi, o bicho, quando terminou, e eles ganharam a brincadeira e ganharam lá o prêmio, né? Aí quando terminou, eu chamei ele, irmão, como é que você pode ser, é praticamente um santo? É o Padre Cícero do Goiás, não é possível. Aí ele disse, não, pastor, é que a gente errou no primeiro casamento, agora a gente é inadmissível continuar errando. Nas mesmas coisas, inadmissível, a gente tem que viver uma lua de mel constante. Quem concorda aí, em nome de Jesus? Eu só tenho um casamento e vou ter só um, até que a morte. Não é não? Até que... Mas, eu vou fazer uma coisa que eu fiz, que causou problema, raiva e chateação. Eu vou ficar fazendo isso, virando um inferno no meu relacionamento? Nunca precisou. Eu tenho que deixar o passado como lição e não repetir. Porque aí, meu amigo, errar é humano. Mas permanecer no erro, flamenguista, não pode. Mas, sabe? Não despreze as lições de sofrimentos. Isso é sabedoria para não sofrer novamente e não cair no mesmo erro. Mas o Renato Gaúcho ontem falou que ele é treinador do Vasco, ele disse, agora eu estou entendendo o sofrimento do Vascaíno. Você viu? Mas olha, outra coisa que a gente aprende, não esqueça as pessoas, o amor, os livramentos e os valores aprendidos. É uma coisa que a gente vai aprendendo com a vida. Quem nos ajudou no dia difícil, quem estendeu a mão, quem enxugou nossa lágrima, não é desprezar não, tá? Esquecer-me das coisas que para trás ficam, são as coisas que nos prendiam, que nos machucaram e que marcaram terrivelmente nossa alma e são capazes de anular nosso futuro. E sabe o que é triste? Que quando você fica preso no passado, você vai matando o futuro e não desfruta do presente. Romanos 15, versículo 4, tem um texto interessante sobre nós continuarmos a nossa caminhada de fé. Diz assim, vamos ler todos juntos? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. A gente vai tendo paciência e esperança, e as Escrituras vão nos consolando e nos dando força para a nossa caminhada. Isso faz com que a gente não pare no tempo. E aí tem uma outra perspectiva importante para nós. Precisamos aprender a olhar para o passado com gratidão. Sabe por quê? Porque a gente pode até ter sofrido rejeição no passado, abandono, ter sido esquecido ou menosprezado. Na verdade, Deus estava te livrando. E a prova disso é que Ele te trouxe até aqui. Você já percebeu que o tempo vai revelando as pessoas ao redor?
Tem quem diga que na caminhada a carruagem vai afrouxando as máscaras. Um antigo pastor batista, ele disse uma vez assim: o tempo revela um amigo que você sempre teve ou um inimigo oculto que sempre foi. E aí você não pode deixar de pegar aquela lição aprendida e jogar no mato. Ou se é uma pessoa boa, você não pode desprezar e esquecer, fazendo como se nada tivesse acontecido. Aí assim, para o próximo passo, você precisa se desprender de tudo que lhe amarra e lhe aprisiona. Para isso é necessário perdoar. Porque quando você perdoa, na verdade, quem sai livre é você. Porque perdão tem a ver com quem sofreu a penalidade. Perdão tem a ver com você que sofreu a penalidade, não com a outra pessoa. Aí às vezes a gente acha, não vou liberar perdão não, porque fez uma injustiça comigo e vai ter que pagar. Ah, pagar nada, nem lembra. Tem muita gente que não está nem aí. Só quem fica na amargura é a pessoa que sofreu aquela injustiça. Às vezes a pessoa nem lembra. Falei outro dia aqui que eu fiquei chateado com uma pessoa que feriu meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Eu passei 30 anos com raiva desse peão. Eu vou pegar esse filho. Aí eu conversando com um irmão aqui na igreja, irmão daí, ele, não pastor, chega lá em Arco Verde, você pergunta para o seu pai, como é que ele tratou essa questão, como é que está hoje em dia. 30 anos eu com raiva do cabra, que humilhou meu pai. Eu disse, pai, fulano fez isso com o senhor. Como é que o senhor está encarando isso hoje? Ele, hoje? Oxe, no outro dia eu estava comendo feijão de boa, nem me lembrava mais nada daquele cara não. Eu tenho mais o que fazer da vida, meu filho. Guardar lixo dentro de mim? Não. Aleluia, hoje. Por que o senhor não me disse? Eu fiquei 30 anos com raiva de um cabra que não vale, não é possível. O besta ficou com raiva de uma coisa que nem foi comigo. Quantas vezes a gente fica guardando uma coisa que fizeram ou com a gente ou com outra pessoa, e a outra pessoa está vivendo e não está mais nem aí, é para nada. Mas vamos além um pouquinho, daqui a 100 anos, a gente vai estar com Jesus. Nada do que a gente está passando hoje vai fazer mais sentido de nada. Nem doença, nem dívida, nem raiva, nem tristeza, nem medo, nem angústia, nem ansiedade, nada. Glória a Deus por isso. Então, se nada vai fazer e vai tirar minha paz daqui a 100 anos, a gente tem que aprender, e eu também tenho que aprender a não deixar tirar minha paz agora. Amém? Foi encontrada uma frase no campo de concentração em Auschwitz. Eu era carcereiro na prisão, resolvi libertar os prisioneiros, mas depois percebi que quando os libertei, quem saiu livre fui eu, pois o prisioneiro era eu. Tanta raiva e rancor que plantaram no coração deles. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aí vem uma coisa séria que Deus quer falar ao coração de alguns de vocês, meus irmãos. Perdoe-se. Fala para quem está do seu lado, perdoe-se. Sabe por quê? Porque você não tinha como pensar naquele tempo como você pensa hoje. Porque você amadureceu foi agora. Então, perdoe-se e siga a vida. Como diz meu pai, tire por menos. Siga a vida. E por que esquecer? Por que deixar o passado para trás? Porque você não pode voltar no passado. Eu não posso voltar no passado. A gente não consegue voltar. Há uma frase recente, que eu li, melhor dizendo, recentemente, que ela diz assim, toda pessoa que começa hoje, começa arrependida de não ter começado antes. Então, comece. Hoje a gente fez a caminhada evangelística lá no DEC. Quem foi? Levanta a mão. Foi bom demais, hein?
Dene e Fabi, foi bênção. Deus abençoe vocês, viu? Foi bênção do Senhor. A gente orou por muita gente, evangelizou, distribuiu fruta, água para o pessoal. Foi um momento maravilhoso. E eu digo a vocês, irmãos, que momento maravilhoso ali de comunhão, caminhando com os irmãos. E na hora da caminhada, Patrick, eu estava me lembrando, a porta é estreita. E a gente tem que entrar por essa porta. E foi uma bênção a gente estar em comunhão, fazendo a vontade do Senhor, porque nós precisamos lembrar que colocamos a mão no arado e não podemos olhar para trás. Você não pode mudar o seu passado. Sabe por quê? Se você não esquecer, ele vai te acorrentar. Se você não esquecer, ele vai te acorrentar. E quando ele te acorrenta, desencadeia em você uma outra coisa. Murmuração. Vez por outra a gente fala desse assunto. Porque murmuração, de vez por outra, a gente está murmurando. Tipo assim, de segunda a sexta. A gente reclama do preço das coisas, reclama do governo, reclama não sei de que, reclama, né? Irmãos, por isso que a gente tem que olhar para as coisas do alto, não para as que são da terra. Porque se a gente olhar para as coisas da terra, a gente desespera. Eu e você, nós precisamos lembrar do que diz em Números capítulo 12. Eu vou só dizer a referência. Versos do 1 até o verso 15. É aquele texto que fala onde Miriam se levanta contra Moisés, Miriam e Arão se levantam contra Moisés, Miriam fica leprosa, porque Deus ficou irado, porque eles se levantaram contra um escolhido dele, e aí por causa daquilo, Miriam fica leprosa, e Moisés pede perdão, e pede para Deus perdoar a irmã dele. Aí Deus diz, então eu vou perdoar, mas você vai ficar 7 dias impura, fora do arraial. E enquanto isso, o povo não sai do lugar, tiveram que parar lá no meio do deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho, esperar 7 dias até ela ficar purificada e continuar a caminhada. E o que é que a gente aprende ali? A gente aprende ali que era uma multidão de mais de 600 mil pessoas. Ficaram paradas, porque a Miriam estava murmurando, e Deus não aceita murmuração. Isso aconteceu um pouquinho de tempo ali fora desse período, quando os 12 espias voltam da terra prometida e vão declarar o que viram. 10 murmuraram, fizeram toda a congregação, todo Israel murmurar contra Deus. E Deus ficou tão irado que disse, vocês não vão entrar na terra prometida, vocês vão morrer tudo no deserto, de 20 anos para cima vão morrer no deserto e não entra. E só quem entrou foi Josué e Caleb e quem tinha de 20 anos para baixo. Até eles morrerem tudinho no deserto, aí entraram. Quer dizer o quê? Murmuração para o andar da sua família, do seu casamento, do seu lar, da sua casa, da sua igreja, da sua vida. Fala para quem está do seu lado aí, meu amigo, para de murmurar, cabeção. Irmã, quem é casada? Mulheres casadas, levantem a mão aí. Ó, as anjas. As anjas, amém. Irmã, não reclame do marido que você tem, é mesmo que ser um anjo. Diga, homem, para ela, tá vendo? A gente tem um dia só nosso, 1º de novembro, é o dia de Todo Santo. Mas, ó, acalma, sossega, não fique reclamando do marido, não fique reclamando da esposa. Agradeça por você ter alguém ao seu lado. A sua adversária foi bem escolhida. Mas, ó, a desonra, irmãos, a murmuração, ela atrai morte, traz tristeza. A gente não deve murmurar, nem reclamar das coisas que nós temos, porque a gente às vezes está vivendo o que a gente sempre orou para viver e para ter, e a gente está reclamando do que tem.
E a gente tem que agradecer o que tem. Quando a Bíblia diz assim que a gente deve se contentar com o que temos, é nesse sentido. Não que você não possa procurar melhoras, mas seja grato ao que você já tem. Pode correr atrás de coisas melhores, mas agradeça o que já tem. Até alcançar outra coisa, louvado seja Deus, porque eu já tenho algo. Estou vivo. Hoje de manhã a gente acordou, o dia estava maravilhoso, ensolarado, coisa mais linda do dia de hoje. Foi ou não foi? Foi bênção de Deus. Sabe, irmão, homens, vocês que são casados aí, quando vocês chegarem em casa, tem um texto poderoso. Anote na alma. Você chegar em casa, ver a sua esposa com aquele rosto meio diferente, olhando para você assim, tipo querendo dar um tiro. A Bíblia diz assim, eu vou começar e eu sei que os homens já estão treinados e são sábios, profundos no conhecimento da palavra. A Bíblia diz assim, fugir, amém, fugir da aparência do mal, cuidado, porque a gente precisa ser grato com quem a gente escolheu. Mas olha, eu quero falar para vocês aqui, sobre algo que o pastor J.B. Carvalho citou em uma de suas pregações, algumas diferenças de seguidor de Jesus para discípulo de Jesus. O seguidor, ele depende de afagos e aplausos. O discípulo está determinado a servir, com ou sem aplauso, ele vai servir. Se alguém vai reconhecer ou não, vai servir. Você é seguidor de Jesus ou discípulo de Jesus? O seguidor gosta de elogios e vive de elogios. O discípulo acostuma-se a ser um sacrifício vivo. E a gente vive um tempo de hedonismo, um tempo de autoadoração, que já não se vê mais a cruz do cristianismo sendo levado pelos cristãos. Não, tem que estar tudo em paz, e cristão não vive problema, venha para cá, seus problemas todos acabaram. Não, e a gente sabe que não é assim. Ser cristão implica em ter cruz e perseguição. Mas John Wesley, ele escreveu algo muito sério. Ele disse, vivi como eu quis, é a frase mais falada no inferno. Eu tenho que viver como Jesus quer. Amém, povo de Deus? Eu tenho que viver como Jesus quer. Quem está cansado aqui? Todo mundo está cansado. Não, não é possível que você está cansada, princesa, desse tamanho. Você tem 2 anos e meio, moça. Misericórdia, já está cansadinha, é. Olha a cara. O seguidor precisa sempre de estímulo. O discípulo procura estimular os outros. Diga amém. O seguidor reclama e murmura. O discípulo nega-se a si mesmo e obedece. Deuteronômio 8, verso 2 diz, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Quer dizer então que Deus prova a gente, bota a gente em certas circunstâncias, para provar o nosso coração, para ver se a gente vai obedecer ou não? Aqui. Está passando a roxo? E aí, vai obedecer ou vai sair da linha? Eu estava conversando com meu cunhado, com Esdras, hoje à tarde lá em casa, ele disse que quando ele era pequeno, junto com a mãe dele lá na Assembleia de Deus em Recife, eles estavam indo levar feijoada, né? Numa barra circular, barra forte. Uma feijoada amarrada na barra forte, ladeira acima, para os irmãos que estavam trabalhando, construindo a igreja, naquele calor do Recife. Era menino e não tinha querer, tinha que ir. Alguém estava pagando o preço, levando comida para alguém que estava pagando o preço, construindo.
Você percebe, irmãos, que sempre tem alguém pagando o preço? Mas alguém pagou o preço para fazer a feijoada, que foi a mãe, que pagou o gás, os ingredientes e deu a comida. Outras irmãs também juntaram lá um pouquinho e cada um fez a sua parte. Assim é a igreja do Senhor, assim é o pai e a mãe que faz isso pelo filho e pela filha, até você chegar onde chegou. Assim foi meu pai e minha mãe junto para minha irmã. Hoje eles estão casados, moram em Jataí, aqui pertinho de, calma irmã, pertinho de Rio Verde. Deixa eu terminar de falar, né? Ele é professor da Universidade Federal de Jataí. Mas até chegar lá, pensa na luta para fazer o mestrado e o doutorado na escola. Paga o preço, meu amigo. Não é fácil. E nós precisamos lembrar que existem processos na nossa vida. E para a gente seguir adiante nos nossos processos, a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai passar por lutas e provações, Deus testando a gente para ver se a gente é seguidor ou se a gente é discípulo. Jesus não pegou leve. Um dia Jesus estava cheio de gente ao redor e disse, olha, para me seguir vai ser assim. Desceu a taca. Ficou os 12. Todo mundo foi embora. E aí o pessoal, não, vamos embora. É duro demais ouvir isso. Só ficou os 12. Aí Jesus pergunta, e vocês não vão embora também não? Rapaz, Jesus naquele dia acho que não tomou café não, estava brabo. Aí Pedro disse, para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. O discípulo verdadeiro ficou, os seguidores vazaram. Irmão, sempre vai ser menos pessoas. Sempre vai ter menos gente no culto de oração. A gente fez lá a torre de oração para a caminhada hoje. A gente nem conseguiu fechar a torre de oração, você não precisava nem sair de casa, era você botar seu nome e dizer, eu vou orar a tal horário. Mas na quarta-feira, no culto de oração, é todo mundo pedindo oração. É uma santa bronca pastoral. Eliette saiu, ainda bem. Mas é sério, irmão, não é verdade? Eu preciso de oração, mas eu também tenho que orar. Eu preciso ser abençoado, mas eu também preciso abençoar. Porque eu e você, nós vamos esquecendo que outra constatação que o pastor J.B. Carvalho fez interessante. Os seguidores esperam milagres. Os discípulos os promovem. São canal da bênção. Os seguidores sonham com uma igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer uma igreja real. O seguidor responde, talvez. O discípulo responde, repete comigo, eis-me aqui. O seguidor espera a recompensa para poder dar. O discípulo é recompensado porque dá e porque se dá. Na igreja, irmãos, nós somos discípulos, não voluntários. Temos falado isso. Depois que entrou essa ideia de dizer que na igreja somos voluntários, foi sendo fragilizada a ideia de discípulo. Porque voluntário faz se quiser. Discípulo faz porque Deus quer. E Jesus não morreu por voluntário, não. Jesus morreu por discípulos. Quem é discípulo de Cristo aqui em nome de Jesus? E aí eu preciso aprender a não viver mais no passado, eu tenho que manter o passado no devido lugar. Isaías 43, 18 diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí algo muito sério aqui agora, irmãos. O que é que te controla? A carne emocional marcada pelo passado ou o Espírito Santo que te traz a razão? O seguidor, ele é controlado pela emoção. Ao ouvir músicas e pregações que afagam o ego, e quando a emoção é frustrada por lutas, traições e confrontos bíblicos, o encanto emocional acaba. E lá se vai mais um seguidor que nunca foi um discípulo. Discípulo, ele é conduzido, ele é controlado pela razão que o Espírito Santo vai produzindo em seu coração, apesar da dor que ele carrega todo dia.
de verdade, quem aqui é líder? Quem é líder? Na igreja. Quem é algum líder na igreja? Quem é líder fora da igreja? Quem aqui é líder no lar? Pai, mãe, marido e mulher. Pronto. Vai entrar todo mundo nessa, tá? Você, no mínimo, é líder da sua própria vida. Quantas vezes você está fazendo porque tem que fazer e está cansado e está frustrado, mas tem que fazer? Quantas vezes você vai para o trabalho sem querer ir, vai doente, vai com febre, mas tem que ir? Não é o compromisso que se tem? Spurgeon disse, há mais de 100 anos atrás, algo muito, muito forte. Os convertidos que nascem emocionados, morrem quando a emoção acaba. Por isso que eu tenho que ouvir uma música melhor, uma atração melhor, um jogo de luz melhor. Ai, que não sei o que, eu não senti Deus hoje. Meu amigo, entendeu que você não vai sentir Deus, né, nem hoje e nem quase nunca. Mas você tem que continuar seguindo Jesus, obedecendo a sua palavra. Eu preciso, em segundo lugar, avançar. Filipenses 3,13 diz, avançando para as coisas que diante de mim estão. A gente precisa continuar avançando, evangelizando, continuar avançando, dando bom testemunho, continuar avançando, falando do amor de Cristo, continuar avançando, aconselhando um amigo ou uma amiga. Amanhã você vai chegar lá no seu trabalho, se não imprensarem o dia por causa do feriado da terça, mas de certeza na quarta-feira, se você estiver lá no seu trabalho, você vê um amigo ou uma amiga sua de cabeça baixa, passa pela pessoa, escreve um versículo, um pedacinho de papel, bota na frente dela e diz assim, estou orando por você. Você pode mudar uma vida, irmão. Você pode mudar uma vida. Nós somos chamados para ganhar almas para Cristo. Encher o céu de gente. Como diz Val, o céu é bom demais para a gente ir para lá sozinho. Mário Sérgio Cortella, em uma de suas palestras, ele afirmou algo interessante sobre o passado. O retrovisor é menor que o para-brisa, porque passado é referência, não direção. Amém? Isso é bom demais saber, irmãos, que a nossa vida está aí para frente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós somos chamados para viver um novo tempo. Deus me deu outra frase que diz assim, viaje sempre que possível, pois ao ver novas realidades, perceberás que é possível viver novas possibilidades. Talvez você esteja se perguntando, você que é um leitor assíduo da Bíblia, né? Pastor, mas tem coisa na Bíblia que ele manda lembrar do passado. Sim, sim, tem uma viagem ao passado que é especialmente permitida por Deus, como diz em Isaías 46, versos 9 e 10, que diz assim, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. E eu digo, meu propósito ficará de pé e eu farei tudo o que me agrada. Porque Ele tem feito durante a história, continua fazendo e fará até o fim. Aí você pode olhar para o passado do que Deus é, de quem Deus é e do que Deus tem feito e Ele vai continuar a fazer. Em terceiro lugar, meus irmãos, prosseguir. Filipenses 3,14 diz, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Vocês já notaram que alguns de nós gostamos de mudar coisas de lugar? Alguma irmã gosta de mudar o móvel do lugar? Algum irmão aqui já quase fraturou a alma, indo para o banheiro de madrugada, porque a mulher trocou o sofá de lugar, você não sabia, tropeçou, pá! Meu Deus, quem botou esse estante aqui no meio da sala? Fui eu, porque eu estava querendo mudar. Lá em casa eu já mandei parafusar, foi tudo no chão, na parede. Pelo amor de Deus, deixa essas coisas no lugar para nós não morrer.
Para a gente prosseguir, irmãos, é lógico, é natural a gente querer mudanças, a gente querer melhorar as coisas. E essa necessidade em nós de mudanças é inato. E a Bíblia chama isso de prosseguir. Mas Deus quer te orientar o seguinte: controle o que estiver sob o seu controle. Vou repetir, presta bem atenção, não distrai agora não, vê só. Controle o que estiver sob o seu controle. Tem coisa, irmão, que você não vai dar conta de controlar. Aquilo lá, meu irmão, se você quiser controlar aquilo, você vai ficar maluco. Mas o que tiver debaixo do seu controle, faça. Se não tiver, ore a Deus e entregue ao Senhor para Ele fazer, porque Ele é Deus do impossível. Ele é. O que é que você pode controlar? Seu ânimo, sua disposição, sua determinação, sua mente, sua ação e reação. Portanto, não desista quando você encontrar alguma coisa que você não pode mudar. Não desista, não desista, não desista, não desista. Deus não quer que você se diminua, seja sempre mais. Aquele que mais ama, aquele que mais lê, aquele que mais perdoa, aquele que mais vai atrás. Seja o mais, como Cristo sempre foi mais por nós e por todos nós. Porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele fez muito mais. Filipenses 3,15 diz: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Quer dizer o quê? Meu irmão, se você já chegou num certo nível de maturidade espiritual, emocional, familiar, conjugal, não retroceda, é dali para frente, dali para mais, dali para melhor, em nome de Jesus. Amém? A perfeição não está na ausência das falhas, mas no caráter do amor de Jesus em nós. A Bíblia nos mostra em Filipenses 3,16, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que Deus quer para nós, irmãos, nessa semana, nesse mês de abril, para as nossas vidas, nesse semestre, nesse ano, é que vivamos de acordo com o que já alcançamos, que a gente não pare, não seja atrofiado espiritualmente. Gálatas 5,17 tem uma pergunta interessante. Vós corrieis bem, que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? O que é que impede a gente de continuar a nossa caminhada? Vamos ficar de pé, meus irmãos? A nossa vida ela é marcada de muitos desafios, de muitos dissabores. E você provavelmente tem marcas do passado. O Ministério do Louvor pode subir, tá? Mas, meu irmão, minha irmã, Efésios capítulo 2, versículo 10, ele fala algo muito forte e fala ao seu coração. Vamos ler todos juntos? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essa palavra, somos feitura sua, na língua grega, na língua que foi escrito o Novo Testamento, em grego é uma palavra poema, que é traduzido diretamente como poema, porque nós somos, você que tem suas cicatrizes, seus traumas e tristezas, trazidos durante a vida, rejeições, tantas coisas, você é um poema de Deus,
E o poeta só faz um poema quando está inspirado. Você escutou isso, irmão? Quando Deus formou você, Ele estava inspirado. Você é especial demais para Deus. Você tem preço do sangue de Jesus. Convido você a fazer dessa canção uma oração. Adoremos ao Senhor através da música. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança não cessará os seus frutos e viverá. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Toda igreja em oração. Meu amigo, minha amiga, você que nos assiste, você que está conosco hoje no culto, gostaria de lhe fazer a pergunta que exige a resposta mais importante da sua vida. Você quer ser salvo? Você quer ter a garantia da sua morada eterna no céu? Para isso você precisa aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador e o seu Senhor. Porque Ele é o único Deus de qualquer religião da história que deu a sua vida pelos que creem nele e que ressuscitou ao terceiro dia. E ao dar sua vida, Ele derramou o seu sangue para perdão de pecados. Você que hoje está conosco, você hoje quer entregar sua vida a Jesus, dê só um sinal levantando a sua mão que eu quero orar por você. Não é um convite para mudança de religião, mas é um convite para deixar de ser criatura e passar a ser filho, filha de Deus. Alguém no nosso meio quer entregar sua vida a Cristo nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Lembrando, meus irmãos, que o que nos... Glória a Deus. A Bíblia nos fala que na terra, quando um pecador se arrepende, acontece festa no céu. E está tendo festa no céu. Vamos aplaudir Jesus, povo de Deus. Hoje houve salvação nesse lugar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus é maravilhoso. Vamos orar por essas vidas. Pai, essas vidas que hoje entregam-se a Ti, que o Senhor possa, ó Pai, firmá-las no caminho do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus amado, fortalecê-las na sua caminhada de fé. E que o Senhor possa usar a Tua igreja para forjar nelas, na sua caminhada, o verdadeiro caráter do discípulo de Cristo. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada em discipulá-los e que eles possam a cada dia serem ensináveis para o louvor da Tua glória, Pai. Que o nome deles seja escrito no livro da vida, que é o lugar mais importante que existe. E naquele grande dia, eles estarão diante do Rei. A Ti seja o louvor, a honra e a glória em nome de Jesus. Aplauda Jesus, glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Chamar aqui a Val para um recado breve. Logo em seguida estaremos dando a benção apostólica. Graça e paz, irmãos.
Primeiro eu quero dizer que a feijoada foi uma bênção, os resultados. Quero chamar o irmão Agamenon aqui para ele falar sobre isso, mas enquanto isso eu hoje estou por outro motivo. Nós na quinta-feira, que é o dia regular do Abrace, nós não teremos atendimento, mas nós vamos estar confraternizando com as famílias do projeto. E nesse dia, cada família vai trazer um lanche, para a gente fazer um lanche coletivo aqui. E eu quero estender à igreja as pessoas que gostariam de conhecer melhor sobre o projeto. O projeto atende a crianças e adolescentes neurodivergentes. E mais detalhes nós vamos dar no informativo que vai ser distribuído no dia 23, que é quinta-feira. Então, todos estão convidados a comparecerem aqui no horário das 17 horas. Vai ser um horário único para todas as famílias e vocês também que poderão vir, são bem-vindos. Obrigado, irmão Val. Graça e paz, irmãos. Amém? Graça e paz. Eu não poderia deixar de vir aqui externar a gratidão que os irmãos dispensaram sobre mim nessa campanha da feijoada. Um carinho muito explícito, muito declarado, muito afirmado, né? Em que eu percebi que a maioria dos irmãos contribuíram. Isso é uma prova de carinho, uma prova de honra que vocês estão dispensando sobre mim. Eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês. Há vários irmãos que não levaram a marmita, mas contribuíram. Disseram, não, pode ficar aí a contribuição. Não é esse irmão Val? Cadê o irmão Val? Então, eu me sinto muito agraciado, abençoado por tudo que vocês fizeram por mim. Tá? Pode ter certeza que chegou num momento tão oportuno que nos ajudou bastante. A irmã Terezinha continua internada em Goiânia, no Hospital KGG, e envia saudações. Ela também agradece por tudo que os irmãos têm feito até esse momento por nós. Tá? Segue em recuperação, não tem previsão de alta. Quanto ao transplante, deu tudo certo, sem problema, graças a Deus. Há 5 anos que estamos esperando esse transplante renal. E Deus nos abençoou agora. E ao sair do hospital, no início de fevereiro, né, até o dia 14, do dia 1º até o dia 14, foi tramitada a alta dela. Mas ao sair do hospital, saiu com a bactéria intestinal. E por isso teve que novamente ser internada. E agora sem previsão de alta. E a ajuda que os irmãos nos ofereceram, nos enviou, foi assim bem-vinda, tá? Deus abençoe, tá bom? E também o nosso pastor que nos deu assim, a cobertura total. Sempre que tínhamos que ir a Goiânia, ele dizia, não tem dinheiro da gasolina, vai abastecer o carro. Eu agradeço muito a vida do nosso pastor, que tem dado a cobertura total a nós nesse sentido, tá? O apoio pastoral, contribuição social, também a ajuda para que nós chegássemos até Goiânia sempre que foi necessário, tá? Tem sido difícil, tá? Do dia 1º até o final de fevereiro, eu fui a Goiânia 17 vezes, trabalhando aqui e fazendo esse percurso. E Deus tem nos dado graça e a recuperação está sendo alcançada. Amém, irmãos? Eu gostaria de deixar um lembrete em caráter de agradecimento. Em Isaías 41, versos 6 a 7, que diz assim, a um outro ajudou e ao seu companheiro diz, se force, e uma outra versão diz, esforça-te. Amém? A tradução corrigida é ser forte. E uma outra versão, que é a versão, parece que diz, esforça-te. Ok?
Então fica esse lema que faz parte da minha vida. Sempre que for ajudar alguém, lembre-se, a um outro ajudou, ao seu próximo diz, ser forte. Amém? Deus abençoe. Amém, pastor. Deus é bom, hein? Glória a Deus. Deus é bom. Meus irmãos, vamos ficar de pé? Glória a Deus. A gente comunica o nosso... Foi um membro aqui da nossa igreja, irmão Ervin. Ele, pai da irmã Ruth, que também foi membro aqui da PIB. Ele acabou de falecer, tá? E a gente informa aos irmãos que estejamos em oração pela irmã Ruth e pela família, que o nosso irmão Ervin descansou no Senhor, tá bom? Então estejamos em oração pela família. Ele estava morando em Goiânia e a família precisa de nossas orações, tá certo? Então, oremos pela família enlutada. E a gente louva a Deus também pela vida do pastor Agamenon, né? Pelo esforço que os irmãos fizeram pela feijoada, e o dinheiro arrecadado foi para ajudar a questão dos custos com as despesas, o transplante renal que a nossa irmã Terezinha fez. Que Deus fortaleça vocês, pastorzão, e a cada irmão que colaborou, tá certo? Quantos foram abençoados essa noite? Dá um abraço quem está perto de você, desejo uma semana de paz, de bênção, de alegria. Se é alguém que você não conhece, pergunta o nome, se apresenta. Úrsula, muito bom lhe ver de novo, minha filha. Deus abençoe, viu? Muito bom. Glória a Deus. Deus abençoe. Manhã Deus abençoe. Muito bom. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Bom ver vocês. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Pai amado, eu louvo teu nome pela vida de cada irmão, cada irmã essa noite, especialmente os que entregaram a vida a ti, Senhor. Fortalece-os na fé. Os irmãos, ó Pai amado, que essa semana vão viajar. Meu cunhado Esdras, minha irmã Ileamar e a minha sobrinha Larissa, que o Senhor leve eles em paz debaixo da tua proteção. Os demais irmãos que também vão à viagem, que o Senhor os proteja em nome de Jesus. Aqueles irmãos que vão viajar a negócio, que o Senhor prospere o teu povo para a glória do Senhor, Pai. Os que vão viajar para cuidar da saúde, que o Senhor traga a cura, Senhor. Aqueles que precisam de restauração no casamento, que o Senhor traga a restauração para o louvor da tua glória. E principalmente, Deus querido, que o Senhor faça existir a paz e derramar a graça e também tenha a salvação nos nossos lares. Consola a irmã Ruth e toda a família com a partida do nosso querido irmão Ervin. Que toda a família esteja consolada pelo Espírito Santo do Senhor. Na certeza, ó Deus querido, que Ele está na Tua presença. Te agradecemos pelos anos de vida que Ele teve, pelas décadas de ministério missionário, pregando a Tua palavra em posse, com tanto amor, Senhor. Pai querido, que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor e o Teu amor seja sobre o Teu povo, espalhado na face da terra, em especial sobre o Teu povo aqui em Formosa, desde agora e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda Jesus, Ele vive. Deus abençoe.